Aqui é o Eduardo. Vamos analisar aí a questão de processo civil, de acordo com o Código de Processo Civil de 2015. A prova foi aplicada no ano de 2017. A banca, o Ministério Público Estadual do Paraná, o órgão Ministério Público Estadual do Paraná, prova de promotor substituto. Se você está acompanhando o vídeo, pause o vídeo e depois anote a resposta e agora veja os comentários e a resposta correta da questão. Agora que você já respondeu a questão, vamos à análise da questão com as respostas e os comentários. A respeito da parte geral do Código de Processo Civil e das normas fundamentais, assinale a alternativa correta. Então, temos aí que a questão está pedindo a alternativa correta. Letra A. A solução consensual dos conflitos, apesar de permitida pelo Código de Processo Civil de 2015, não é incentivada nem considerada como papel fundamental do Poder Judiciário. Essa questão está errada justamente por dizer que não é incentivada, né? Quando na verdade o próprio Código de Processo Civil, em vários dispositivos, trata sobre a solução consensual dos conflitos, né? Principalmente o artigo 3º, né, que trata aí sobre aspectos do acesso à justiça. No parágrafo 2º do artigo 3º diz que o Estado promoverá sempre que possível a solução consensual dos conflitos. Aí o parágrafo 3º do artigo 3º diz que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados pelos juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Então, só esses dispositivos aí já dizem, né? O artigo 3º por si só já diz que é incentivado aí pelo Estado e pelos operadores do direito que a solução consensual dos conflitos. Então, a letra A está errada. Letra B. É direito das partes obter a solução integral do mérito, o que se considera cumprido sempre ao final da fase de conhecimento do processo civil. Até a metade dessa letra, desse tópico, parece estar correta. É direito das partes obter a solução integral do mérito, né? Só que, contudo, o erro está justamente na segunda parte, o que considera cumprido sempre ao final da fase do processo de conhecimento no processo civil. Uma dica aí, sempre quando for responder qualquer questão, palavras assim como sempre, todo, palavras que englobam, sempre, geralmente elas tendem a não estarem corretas, né? Porque sempre existem exceções aí no direito. Enfim, ao final da fase do conhecimento de processo civil, está dizendo aí que a solução integral do mérito. Esse também é um direito incluído no artigo 4º do Código de Processo Civil. Lá no artigo 4º do Código de Processo Civil diz que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. A atividade satisfativa é essa que não se encerra propriamente na fase de conhecimento, né? Existe aí todo o processo, ele visa garantir integralmente com que seu direito seja satisfeito, né? E não está disposto aí necessariamente um encerramento na fase final do processo de conhecimento do processo civil. Então, pela literalidade do artigo 4º, essa questão ela é eliminada, né? E ainda mais dizendo aí que sempre ao final da fase de conhecimento que se considera cumprida a solução integral do mérito, quando na verdade inclui a atividade satisfativa. Então a letra B está errada. Letra C. De acordo com o Código de Processo Civil de 2015, a cooperação processual é norma que vincula apenas as partes que integram a relação jurídica processual. Na verdade, o artigo 6º do Código de Processo Civil diz que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável a decisão de mérito justa e efetiva. Mas a cooperação ela também se aplica aos funcionários e aqueles que não estão necessariamente dentro dentro da relação jurídica, né? Então, é interessante notar isso, que não apenas as partes, a relação dentro da relação jurídica, mas também aqueles que participam do judiciário,
como os operadores do direito, secretariado e tudo mais. Então, o princípio da cooperação processual ele é amplo, né? Então, é por isso que justamente essa questão está considerada equivocada. Então, está equivocada essa questão. Letra D. Em nenhuma hipótese pode o juiz proferir decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, o que demanda revisão de termos do direito processual, como a tutela provisória. Essa questão também se considera equivocada, porque está dizendo aqui que em nenhuma hipótese, novamente aí um termo absoluto, em nenhuma hipótese pode o juiz proferir decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, quando, na verdade, está previsto aí no artigo 9º do Código de Processo Civil, em que lá diz: não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. É o princípio da escuta, né? O princípio em que o juiz deve dar a oportunidade da parte se manifestar antes de uma decisão. Porém, existe o parágrafo único que dispõe das exceções a essa regra. E lá está justamente incluída a tutela provisória de urgência, né? Então, o que demanda a revisão de termos de direito processual, na verdade, essa expressão está errada, porque esse princípio de se ouvir as partes, ele não revisa a tutela provisória. Na verdade, a tutela provisória passa a ser uma exceção a essa regra. Então, está equivocada a letra D. Letra E. Não pode o juiz, em grau algum de jurisdição, decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Então, pela literalidade, ser todo o texto completo do artigo 10 do Código de Processo Civil de 2015. O artigo 10 diz que o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Então, a resposta correta é a letra E.